Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 21 de maio, terça-feira. Estamos lendo aqui Salmo 89, 9. Dominas a insolência do mar bravio, quando suas ondas se sublevam, tu as amansas. Este salmo, eu lembrei dele e lembrei também do poder de Jesus sobre o mar, né? Porque, conversando com um amigo, colega de trabalho, que é nosso irmão em Cristo, mas também é surfista. E, e eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha uma dificuldade muito grande de conciliar surfista com servo do Senhor, né? Ver que grande obra Deus fez na minha vida. Hoje, surfista, jogador de futebol, né? Podem servir ao Senhor, que eu não vou ficar julgando, né? A gente vai amadurecendo e vai percebendo que às vezes a gente tem crenças e essas crenças elas sempre serão ultrapassadas, serão vencidas. Já o credo ou o cremos ou a doutrina, essa permanece para sempre, né? Porque eu então posso sofrer uma crise de crença, mas não posso sofrer uma crise de fé. Eu posso vencer aquilo que era crença, crendice, né? Aquilo que invenção nossa, mas não posso me apartar da lei do Senhor, da palavra de Deus. Bom, queridos, e esse amigo, portanto, surfista de Cristo, ele falou, porque esses dias em Santos teve ressaca tal, falou do tamanho das ondas e de como os colegas estavam ficando pequenininhos diante delas. Eu acho que eu fiquei com isso na cabeça e à noite fiquei lembrando disso e me veio a imagem daquelas embarcações quando estão enfrentando tempestade no grande mar, nos oceanos, e eu fiquei pensando como deve ser se para o surfista, eu parti daí, né? Já começa a ter um certo medo, né? E é onda de 2 a 3 metros, não passava disso. Então eu pensei nos surfistas que vão para aquelas ondas gigantes e fiquei pensando nas embarcações, grandes navios, né? Navio de carga ou de pesca, mas que passam apurado quando as ondas são gigantes no meio do oceano. Eu já vi, e você já deve ter visto também, imagens que demonstram isso, filmagens, melhor dizendo, como como é perigoso. E naquele momento em que a pessoa está ali, eu lembro um primo da Débora que passou por essa situação, afastado do evangelho, ele disse que nunca orou tanto, porque deve causar pavor. Aliás, essas situações tensas. Lembro também de um outro colega que passou por turbulência, agora, obviamente, no avião, e o piloto deixou escapar uma fala lá. Ele disse: Osmar, eu tive dor de cabeça, eu tive frio, eu tive calor, eu tive dor de barriga, eu tive de tudo em poucos minutos. Por que que é assim? Porque nós, os seres humanos, diante de um perigo assim, de algo que a gente não domina, exceto os desportistas, esportistas radicais, que têm prazer, que têm a adrenalina, né, para fazer essas coisas tão fora da curva, né? Os demais, portanto, os não atletas radicais, a gente tem esse limite, né? Agora, Osmar, por que que é importante pensar nessa questão de estar em meio a uma situação tão adversa? É óbvio que a gente vai pensar a partir do simbólico, né? Porque nessa vida, nem todo mundo vai passar por turbulência no avião e nem por um mar revolto no meio do mar, né? No meio do oceano. Nem todo mundo surfa, né?
nem todo mundo vai ter esses medos e vai enfrentar esses limites, literalmente falando, ou seja, no meio do mar de fato, surfando de fato e voando de fato, né? Nem todo mundo. Então a gente tem que ir para o simbólico, o que pode representar uma tempestade na vida, né? E esse salmo aqui que eu anotei é um salmo que é baseado nas promessas messiânicas. Portanto, esse salmo está falando de Jesus. E Jesus cumpriu isso, né? Dominas a insolência do mar bravio quando suas ondas se sublevam, tu as amansas. E então esse salmo está falando do que Jesus fez. Lucas, eu tive que anotar aqui, né? Estou aqui com a Bíblia aberta. Lucas capítulo 8, os versos. Cadê que eu perdi de vista? Ah, sim, os versos 23, 24, que diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu, ele, Jesus, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordar, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Isso aqui é cumprimento profético. A gente tem essa ocasião e tem a ocasião que os discípulos também estavam sozinhos, lutando contra uma tempestade. Jesus veio andando sobre as águas e acalmou a tempestade. Antes de acalmar, melhor dizendo, Pedro andou sobre o mar, aquela passagem. Pois Jesus repreendeu tudo e tudo se acalmou. A, a gente sempre fala que depois da tempestade vem a bonança, né? E que Jesus trouxe bonança. E o importante é ter Jesus no barco. São todas coisas importantes. O que é interessante aqui, hoje, pelo menos para mim, é ver esse domínio, né, sobre poderes, forças impessoais, ou seja, a força da natureza mesmo, né? Deus tem o controle, Jesus tinha o poder sobre isso, e isso era uma indicação de que Jesus era o Messias, né? E, e os judeus da época teriam que ter percebido isso. Os discípulos não entenderam. Jesus repreendeu: onde é que está a vossa fé? Eles estavam com medo, maravilhados, e perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, isso parece uma palavra assim, um comentário retórico, uma adoração, né? Quem é este que acalma e tal, né? Mas isso aqui também mostra uma dúvida deles não compreenderem ainda que Jesus era o Messias, né? Ou pelo menos não fizeram esse link, ou não identificaram, não lembraram do Salmo, né? Mas a gente precisa lembrar que Jesus é esse Messias, a gente precisa lembrar que ele tem o domínio sobre as ondas desta vida. Eu não sei, como eu disse, isso não é literal, mas eu não sei quando se abateu uma tempestade, né? Tem comentarista, inclusive, que olha para essa tempestade aqui desse capítulo 8 de Lucas e associa com poderes malignos. Eu não sei, não vou dizer nem que sim, nem que não, mas a gente pode considerar, pelo menos, que alguém acredita que seja poderes malignos. Ah,
Mas, de qualquer maneira, seja poderes malignos, seja o que a gente chama hoje de fúria da natureza, né? E aí o Senhor Jesus tem o domínio. E eu queria acrescentar, porque eu lembrei, amados, né? A gente acorda de madrugada e fica pensando. Eu lembrei que no Apocalipse, capítulo 13, o Senhor Jesus revelou, porque Apocalipse é revelação, ele revelou que surgiria um cenário mundial, né? Portanto, dentro dessa globalização, duas pessoas que marcariam ou marcarão no futuro a história da humanidade. A um, Jesus chamou de besta que subiu do mar, e o outro, uma besta que subiu da terra. E mar, na linguagem simbólica, porque nós estamos no simbólico, é uma referência às multidões, à humanidade, aos povos, né? Uma besta que surgiu do mar, ninguém imagina que é um Godzilla, que nem nos filmes que se faz aí, um bicho, um monstro que se levantou das águas. Não, isso é ridículo. Isso não combina com tudo, com toda a revelação, isso é infantil. Uma besta é alguém com muita autoridade, né? E essa pessoa com muita autoridade surge do meio do mar uma representação de gente, de humanidade, né? Osmar, por que você está lembrando? Eu estou lembrando disso porque lá no Salmo 89, que eu deveria estar aberto e fechei, mas eu volto lá, ele fala no verso 10 algo assim não, exatamente assim: mataste e aniquilaste o monstro dos mares, desbarataste os inimigos com o poder do teu braço forte. Eu fico olhando para esse verso, eu nunca li nenhum comentário, mas eu estou desconfiado, mas também não quero criar nenhuma doutrina. Estou desconfiado que esse verso, uma vez que ele é messiânico, está falando: mataste e aniquilaste o monstro dos mares. Muita gente já interpretou isso aqui como mitologias dos judeus, o tal do Leviatã, que tem lá no livro de Jó, em outras passagens. Mas dá para aplicar porque o salmo é messiânico. Dá para pensar que o monstro ou a besta que emergiu do mar, do movimento, da filosofia, das emanações humanas, do voto, da democracia, esse que surge apoiado por 10, pelos poderosos da terra, né? Que a Bíblia fala que são 10 chifres. Então, apoiado por esses poderosos, ele emerge do meio do povo, eleito pelo povo, amado pelo povo, um produto do povo, com uma diferença: essa besta, o dragão, dará a ela o seu próprio poder. Dragão, ninguém tenha dúvida, está falando de Satanás. E vai ter esse poder operando nesta pessoa, né? De quem que você está falando, Osmar, afinal de contas? Estou falando do anticristo. Por que que eu estou falando isso? Porque o mesmo Jesus que comprovou lá em Lucas 8 o cumprimento desse salmo, que acalma, amansa as ondas, traz bonança, é o mesmo que vai cumprir isso aqui. Mataste e aniquilaste o monstro dos mares, desbarataste os inimigos com o poder do teu braço. Então você lê lá em Apocalipse, é o capítulo 13, que fala a respeito do surgimento do anticristo, né? Mas é lá no capítulo 19 que a Bíblia diz da vitória de Cristo sobre a besta e sobre os inimigos, como está escrito. No entanto, a besta foi presa, é o verso 20 do capítulo 19. A besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela,
por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então compra a primeira parte, que Jesus venceu o monstro dos mares. Aí diz, todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Jesus, em outra expressão, com o sopro da sua boca. Então é uma forma sobrenatural que os inimigos serão vencidos, e todas as aves se fartaram da carne deles. Quando a gente relê o Salmo 89, que diz, mataste, aniquilaste o monstro dos mares, desbarataste os inimigos com o poder do teu braço forte. O poder do braço forte, o sopro da sua boca, a espada, não me importa. O que importa é que essa emanação, isso que vem no simbólico da humanidade, vai ser vencido. O que chamamos nas escrituras de 666, que é humanidade, que é imperfeito. E eu poderia falar aqui da Babilônia, a representação de poder, enfim, todas estas coisas, o Senhor tem o domínio. Então fica essa palavra para nós. Jesus tem o domínio sobre as águas do mar, que são tão poderosas, terá o domínio sobre os poderes do diabo. Hoje já tem e no futuro também o terá. A minha pergunta é essa: em que tempestade o irmão ou a irmã se encontra? Será que Jesus não tem o domínio sobre a tempestade na sua vida? Às vezes nem é tempestade. Às vezes são coisas menores, mas nos desesperamos. Mas a gente não pode esquecer, como diziam os crentes lá no passado, que Jesus está no barco. Deus te abençoe. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra. Eu rogo a Tua misericórdia, a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.